Sejam bem-vindos ao Jimcast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados e estratégia de negócios. Eu me chamo Wendy Prado e sou advogada parceira da Amaral e Asbeck Advogados. E no episódio de hoje falaremos sobre a desoneração da folha de pagamento. Primeiro, para quem ainda não conhece o que é a desoneração da folha de pagamento, eu vou explicar como funciona e a sua importância para as empresas. Ela é, na verdade, uma substituição da base de cálculo previdenciária. Ao invés de pagar a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, se paga sobre a receita bruta. Na prática, essa substituição gera economia fiscal, já que a alíquota incidente sobre a receita bruta é menor do que a aplicada sobre a folha de pagamento. A alíquota varia de acordo com o setor e atividade desenvolvida pela empresa. A diferença trazida pela desoneração é grande, porque a alíquota, que seria de 20%, em regra, passa a ser de 1% a 4,5%. Agora, o detalhe mais importante é que a Lei 12.546 de 2011, que regulamentou a desoneração, previu a possibilidade de substituição até 31 de dezembro desse ano. Isso mesmo, até o final desse ano. Ou seja, em um momento de retomada econômica que o Brasil está passando, com as indústrias voltando a produzir e os comércios a vender, a desoneração é uma medida muito importante que gera, no mínimo, um fôlego para que as empresas possam cumprir com suas obrigações fiscais e evitar, claro, mais prejuízos, além daqueles já causados pela pandemia. A Câmara dos Deputados já discute a prorrogação da desoneração desde agosto. No último dia 15, o projeto de lei foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara e irá passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. O texto legal prorroga por mais 5 anos a desoneração da folha de pagamento, porém, para apenas 17 setores da economia. São eles: calçados, call center, comunicação, vestuário, construção civil, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carroçarias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia da informação, tecnologia de comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. O relator, deputado Jerônimo Jorge, do PP, afirmou que a extinção da desoneração da folha representaria obstáculo à manutenção e à geração de empregos, pois agravaria custos de contratação para os importantes setores da indústria, do serviço, dos transportes e da construção. Saliento que não são apenas esses setores os que sofreram com a paralisação das atividades. Pequenos comércios também tiveram enormes prejuízos com as portas fechadas, mas o entendimento da Câmara é de favorecer principalmente os setores que geram mais empregos, um posicionamento com o qual eu não concordo. Apesar da medida ser favorável aos contribuintes, há mais um lado a ser levado em consideração, que é o viés do equilíbrio fiscal. O término da desoneração impacta positivamente os cofres públicos e o governo federal vem aprovando medidas arrecadatórias nos últimos dias, como é o caso do aumento do IOF, por exemplo. Aliás, quem não acompanhou essa notícia, sugiro acessar o nosso blog ayadvogados.com.br para possibilitar, em contrapartida, o pagamento de mais auxílios aos brasileiros. Então, importante considerar esse aspecto quando a gente tem a limitação de setores. Inclusive, segundo informações do governo, disponibilizadas pela Câmara de Notícias, a desoneração até o final deste ano custará 10 bilhões aos cofres públicos. Mas, no que tange ao foco aqui do nosso podcast, a pergunta que o ouvinte deve estar se fazendo é: caso o projeto de lei não seja publicado, qual será o impacto do término da desoneração para mim e para a minha empresa? Bom, para contrapor esse aumento de custo, as empresas possivelmente deverão buscar outras formas de reduzir a carga tributária, por meio de planejamentos tributários ou através de modelos alternativos de contratação de pessoal, reduzindo o custo de folha de pagamento, que é o gatilho da contribuição previdenciária. Aqui é importante estar atento aos possíveis riscos que essas medidas podem trazer. É possível que os modelos de contratação PJ e de terceirização sejam ainda mais explorados em setores e empresas antes abarcados pela desoneração, tendo em vista que a carga no modelo CLT vai aumentar.
Também é preciso ficar alerta aos possíveis riscos que esse modelo pode trazer, onde um eventual vínculo empregatício pode ser considerado como PJ. E não só a contribuição previdenciária, mas outros reflexos trabalhistas podem vir a se tornar devidos em um eventual litígio. Nesse cenário, multas podem ser aplicadas, tornando ainda a conta mais cara. Então é uma coisa que a gente não busca, não estamos querendo. Em relação à análise dos resultados financeiros e projeções de margem das empresas, seja para fins de investimentos ou qualquer outro, é necessário considerar esse possível acréscimo de custo, que impacta componentes relevantes como o capital de giro da empresa. Mas o cenário é otimista e estamos aguardando a publicação do projeto de lei. Bom, ficou com alguma dúvida sobre o assunto? Acompanhe as nossas redes sociais. Diariamente postamos informações que ajudam as empresas a crescerem, usando a tributação como parte da estratégia de inteligência de negócios. Agradeço a sua companhia até aqui e nos vemos toda sexta-feira nos episódios do Jim Cast.